Porque aí é onde mora o perigo, porque esta criança começa a desenvolver a culpa. Então, ela vai permitindo, por um lado, porque aquilo tem uma carência, é bom, e, ao mesmo tempo, quando ela vai se perceber, às vezes já pode se... É horrível falar isso, Isidoro. Passa anos. Então, aí também reside a questão, a necessidade da gente abordar esse tema, de divulgar. Esclarecer, falar, né? Porque a criança que está sendo submetida a uma situação dessa, ainda que não haja uma violência física expressa, porque quando a gente fala de criança, eles são vulneráveis. A gente presume a violência. Pela simples condição de ser criança, de não ter maturidade, de estar em desenvolvimento, não ter capacidade de entender aquilo. São inimputáveis do ponto de vista jurídico, se a gente falar na questão penal, mas a gente está falando das vítimas aqui, né? Então, a gente tem que passar por isso, imaginar que, ainda que a criança sinta prazer, porque a gente está falando de questões fisiológicas, de questões biológicas. Corporal, né? Que também precisam ser abordadas, aí já foge da minha alçada, né? Então, é por isso que eu quero trazer a doutora Cibele, porque ela tem essas colocações que alerta. Por que fica tão oculto? Porque conta de algumas coisas que... Ainda ela colocou muito interessante na palestra, Carolina, que como é que essa criança vai ser orientada? O que é algo que é bom e é possível, ou algo que é bom, mas não é possível? Então, e aí essa orientação tinha que vir da onde? Em que hierarquia? Dos pais. E esses pais, como é que eles sabem lidar com essa situação? Então, a questão é essa. A questão da observação. Porque a criança que está sendo submetida a uma situação dessa natureza, ela dá sinais. Ela dá sinais. Basta que exista essa atenção. Alguém atento. Por exemplo, é muito comum hoje em dia a gente ver em diversos aplicativos aí, que tem divulgação de vídeos e tudo mais, crianças, de 5, 6 anos, completamente erotizadas. Com dancinhas, que fazem né? movimentos sexuais, que fazem, se sensualizam, crianças de 5, 6, 7 anos. Alguém está filmando isso para ela estar lá. Crianças que, e aí fora desse contexto das mídias também, mas crianças que apresentam um comportamento diferente, ou porque elas ficam extremamente introspectivas, elas não querem falar, ou elas não querem se aproximar de determinada pessoa, ou elas querem ficar muito tempo com aquela pessoa. E aquela pessoa não tem a mesma, digamos assim, não é uma criança para estar ali brincando o tempo todo, não é o pai, não é a mamãe. E até mesmo no próprio ambiente familiar, entre pai e mãe, que é onde acontece a maioria dos casos. E que, infelizmente, Elizabeth, se a gente for parar para pensar, por que acontece essa cifra negra, nós chamamos de cifra negra, que é aquela subnotificação. Então, é muito difícil as famílias, hoje em dia, graças a essa possibilidade da gente divulgar essas informações nas redes sociais de uma forma geral e na mídia, enfim. De alguma forma a gente chega, né? De alguma forma chega em alguém para observar o comportamento daquela criança. Mesmo que nós sejamos uma gotinha. Exatamente. Alguém vai ouvir. Então, aquela criança que tem aquele comportamento extremamente introspectivo, ou ao contrário, extremamente sensualizado, aquela criança que se toca, quando, na verdade, é uma fase que essa questão da sexualidade ainda está em fase de descoberta. Ela está em fase de desenvolvimento. Porque ela não tem a maturidade, então vai o lado animal, praticamente. Porque é do corpo humano. É do corpo humano. É do ser humano. Os meninos, as meninas vão se descobrindo. Mas nessa fase da primeira infância e até atingir a pré-adolescência, é algo que, em geral, fica mais adormecido. Vão ter o contato, vão descobrir, né? Mas isso deve passar de uma forma... Por fases, né? Por fases. Por fases. Tudo tem seu tempo, né? E quando isso chega na delegacia... É porque já está o extremo dos extremos. É porque já chegou num patamar extremamente gravoso. E quando a gente... E essa criança, esse trauma, que às vezes para ela num primeiro momento nem é um trauma.
Mas isso vai ter uma repercussão com certeza, no desenvolvimento cognitivo, no convívio social, no aproveitamento até na escola. E a gente fala hoje, a Daniela, a doutora Daniela, que quis, inclusive, um beijo pra Dani, minha amiga e irmã parceira, porque a gente fez academia de polícia juntas, né? A gente sentava ali naqueles bancos da academia. Esse ano, o enfoque maior dessa campanha de combate à pedofilia foi focado, na verdade, nas escolas. Nas escolas. Porque muitas vezes é a partir da observação do professor. Não só do professor, mas da equipe escolar de uma forma geral. E também a criança se sente... que isso acaba vindo à tona. Porque então, também quero aqui ressaltar e dizer o quanto as escolas e os professores e todos envolvidos fazem parte de cuidar das nossas crianças. Exatamente. Porque a partir do momento que essa criança ela vai para a escola e o professor começa a perceber, ela está fora daquele ambiente que ela está sendo abusada. De violência. Então, o professor, aquele auxiliar, aquelas pessoas todas ali que lidam com crianças todos os dias, conhece essa criança do começo do ano, o que está acontecendo muitas vezes o diagnóstico... são pessoas que nutrem, a criança nutre confiança. Exatamente. Então, ela se vê à vontade a ponto de falar alguma coisa. Então, se acolhida. Ela chega... Então, imagina uma menina, por exemplo, que tem uma enfim... Por exemplo, coceira. Tem coceira ou ela tem um comportamento diferenciado, alguma cuidadora, alguma professora percebe, começa a perguntar, ela vai ter confiança de falar para aquela pessoa. Isso acontece também, às vezes, com alguém da família. A própria... Uma tia, uma prima mais velha. Pode acontecer com a mãe, com o pai, dependendo, porque não é porque a gente está falando de abuso sexual infantil que mãe não comete também. Eu também vi os números de abuso por mulheres. Por mulheres também, por mulheres, por homens. Não existe sexo nesse momento. Não tem, né? É só louco. Por isso que quando a gente fala do ponto de vista jurídico, né, isso tem que ser algo muito interligado com os psicoterapeutas, com os médicos, com os assistentes sociais. Tem que ser multidisciplinar. É multidisciplinar. É um combate multidisciplinar. Porque quando chega na polícia... É porque a gente rasgado, escancarado. É porque já aconteceu o crime, tá muitas vezes mais grave, que é o estupro de vulnerável, né? Que é aquele praticado contra menores de 14 anos. Eu ia te perguntar, qual é a idade que se considera? O estupro de vulnerável está previsto lá no nosso Código Penal. No ECA? Não, no Código Penal mesmo. No Código Penal. Porque o ECA cuida da... O ECA, ele é um órgão que cuida da... Como que na a gente verdade, pode explicar? Assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é a lei... Estatuto... É o ECA, criança, né? Isso, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é a Lei 8.069. E lá, toda a doutrina, todo o regramento diz respeito a quem? Criança e adolescente. A proteção integral. Direta. E lá, no capítulo das disposições penais, nós temos alguns crimes lá. Isso não significa que a criança não possa ser vítima de crimes que estão previstos em outras legislações.